Eu gostaria já de ler o tema do nosso congresso, que se encontra no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Eu vou ler e vocês vão me acompanhando. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. 13 para encerrar. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. E você diz: glória a Deus! Antes de entrar no texto, eu não poderia deixar de falar acerca desse congresso, né? O 6º congresso é o primeiro que eu estou participando. Faz 1 ano que eu estou aqui na Top. Eu sempre fui muito admiradora do trabalho das mulheres. Antes de ser aqui da igreja, eu sempre vinha. Só que no congresso do ano passado, teve um significado especial para mim. Digo até que foi um divisor de águas. E eu preciso contar isso aqui nessa noite para testificar a fé de alguém acerca daquilo que Deus falou a seu respeito um dia, alguma promessa, muito tempo atrás, e você não vê como poderá se cumprir, porque você não tem recursos, porque já passou muito tempo, e você não sabe como vai acontecer, mas o Deus que te prometeu, Ele é fiel para cumprir tudo que Ele fala ao teu respeito. E ano passado eu entrei por essas portas, fiquei sentadinha ali na quinta-feira. Era uma semana que eu precisava ouvir Deus falar comigo. Eu fui muito tocada pelos louvores, muito tocada pela palavra. E eu lembro que no término, o pastor Maicon, ele declarou algo sobre as nossas vidas, dizendo que quem se comprometesse a estar todos os dias do congresso teria a sua vida completamente transformada. E aí eu tomei aquela palavra para mim e vim na sexta, vim no sábado, vim no domingo. Só que alguma coisa começou a acontecer dentro de mim a partir de então. Eu não conseguia parar de vir à Top. Algo me impulsionava a estar aqui, só que isso fugia dos meus planos, porque eu não contava de vir para esta casa. E aí a pastora Cláudia abriu para nós, no chá de mulheres, que um dia ela estava pregando aqui, ela me olhou e Deus falou para ela que eu seria a pregadora do congresso desse ano. Só que ela não entendeu, porque a honra de pregar no congresso é de quem é membro da casa, e eu não era membro da casa. E daí eu entendo que quando Deus ele fala com alguém, Ele já está trabalhando no coração de outra pessoa. Porque eu não era da Top, mas Deus declarou sobre ela e Ele já estava trabalhando no meu coração. E eu estou aqui. Talvez a pastora Ana Cláudia nem soubesse, porque isso é promessa de Deus há muito tempo atrás. Gabriel está aí, eu sempre fui de estar muito entregue na obra. Sempre estive quinta-feira na consagração da missionária Esmeralda. E ali foi um período na minha adolescência onde Deus, Ele falou muitas coisas ao meu respeito, acerca do meu ministério. E quando eu ouvi acerca da palavra, eu temi, né? Eu já cantava, toco, faço algumas coisas, mas quando falou da palavra, eu falei: Senhor, como vai ser? Eu não sei pregar, as pessoas não sabem que eu prego. Só que Deus, Ele começa a abrir a visão das pessoas ao seu respeito. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai começar a tocar em pessoas para investir em você. E tudo aquilo que Deus determinou sobre a sua vida irá se cumprir no tempo certo. Mas você tem que obedecer à voz de Deus. Porque se eu não obedecesse, eu não estaria aqui hoje. Amém? Esse texto, né, a parábola das 10 virgens,
eu acho que é muito conhecido por todos. E ele está sendo falado por Jesus no Monte das Oliveiras, os seus discípulos. E é um período em que Jesus está preocupado, ele está no final do seu ministério. E ali ele vai falando acerca das coisas que iriam acontecer. Ele está tentando passar para as pessoas qual era a missão dele na terra, que daqui a um tempo ele não estaria mais entre eles, ele teria que se entregar porque era a propósito do Pai, mas que ele voltaria, haveria uma segunda volta. E eles precisavam estar preparados para isso. E aí o contexto no capítulo 24 fala sobre isso. Os discípulos vão fazer 3 perguntas a Jesus dizendo: quando serão essas coisas? Quais os sinais da sua vinda e quais os sinais do fim do tempo? E aí Jesus começa a discorrer, e eu acho esse capítulo 24 muito importante para nós cristãos que aqui estamos, porque ele é uma bússola acerca da volta de Cristo. Nós precisamos saber disso. Jesus vai falando que nos últimos tempos haveriam falsos profetas, pessoas que se levantariam em seu nome, haveriam guerras e rumores de guerra, se levantariam nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai, haveria peste, haveria terremoto, haveria fome, e ele disse que seria só o início dessas coisas. Aí ele dá um exemplo de quando a gente olha para a figueira e ela está florescendo, dando seus ramos, assim nós sabemos que está chegando o verão, a sua estação. Então ele disse que quando começasse a acontecer essas coisas, a gente saberia que ele estava por vir. Ele vai também comparar a sua volta como um ladrão que vai saltear e chegando na casa ele não avisa, é de surpresa, é quando a gente menos espera, porque se o dono da casa soubesse que o ladrão iria assaltar, ele se prepararia, isso não aconteceria. E ele vai continuar discorrendo até chegar no capítulo 25. O que me chama a atenção é que Jesus muitas vezes ele fala por meio de parábolas. E a gente está tendo até uma série de parábolas aqui na igreja pelo nosso pastor. E eu fiquei me perguntando por que muitas das vezes ele falava acerca de parábola, sabendo que parábola é a narrativa alegórica que faz alusão de uma história fictícia a uma realidade. Então, muitas das vezes Jesus usava uma história que não era real para ilustrar uma realidade. Aí eu fiquei pensando, será que o povo era tão leigo que Jesus não poderia dar uma mensagem direta, ser logo direto, e eles não entenderiam? Jesus começou a falar no meu coração que muitas das vezes ele precisa usar de uma mensagem direta para que alguém receba a mensagem, porque se for de forma direta a pessoa não recebe. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos aqui no congresso com o uniforme das guerreiras. Todo mundo precisa estar com o uniforme das guerreiras. Se alguém não estivesse com o uniforme das guerreiras, provavelmente a pastora Cláudia iria chegar, iria perguntar o porquê de não estar, porque essa pessoa está em desobediência, é um padrão nosso. E a primeira coisa que essa pessoa que estaria sendo exortada, ela faria é autodefesa. Porque isso é de nós, isso vem de nós. Tentar nos defender, tentar justificar, tentar comparar, porque eu vim assim porque a fulana também veio. Então, agora, se eu chego para essa pessoa e conto uma história que não é ela, falo de uma outra guerreira, ela vai apoiar a pastora Cláudia. Ela vai falar, pastora, tu tá certa. Porque quando nós não somos o alvo principal da história, a gente consegue agir de juízo. A gente consegue ouvir melhor. A gente consegue analisar. A gente consegue julgar. Porque quando sou eu não tenho culpa. Foi sem querer. Sabe? Não pode pegar pesado, mas o outro você exclui, o outro você afasta. Ele não presta, tira do nosso meio, não vai dar certo. E um texto que colabora para esse pensamento é quando Davi toma Batseba para ele, né? E como todo mundo conhece, não era esposa dele, era esposa de Urias. Ele se deita com Batseba, ele se apaixona, estava no palácio lá fazendo nada e de repente se apaixonou por ela, tomou para si. E depois de um tempo, ela apareceu grávida. Aí veio o problema. Ele falou, e agora o que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me livrar disso. Ele bota Urias na frente da guerra, propositalmente para que ele morresse. Aí Davi está achando que está tudo bem, ninguém viu nada, resolvi meu problema. Urias está morto. Aí, de repente, Deus manda um profeta na casa de Davi. Natan vai lá na casa de Davi.
Eu preciso contar uma história para ele. Aí Natan começa: Davi, senta aí que eu vou te contar uma história. Haviam 2 homens, um muito rico e um pobre. Um que tinha muito dinheiro, muitos gados, muitos bens. E o outro que só tinha um cordeirinho que ele alimentava. E aí chegou um viajante na casa desse homem rico. E esse homem rico não quis abrir mão de nenhum dos seus gados para dar de alimento a esse homem. O que esse homem rico faz? Vai lá no pobre e pega a única coisa que ele tem. O texto diz que Natan nem pergunta nada. Davi, ele se ira e diz: assim como vive o Senhor meu Deus, este homem é digno de morte. E não somente isso, aquilo que esse homem perdeu precisa ser restituído 4 vezes mais. Aí Natan vira para ele: Davi, esse homem é você. Davi acaba de sentenciar a própria causa sem saber. Aí Jesus está dizendo pra gente nessa noite: quem é você e quem somos nós para julgarmos o outro? Em 1 Coríntios vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se Jesus contou essa parábola, eu acho interessante isso, que quando é falado dessa parábola, ninguém quer ser a virgem louca. Se eu perguntasse nessa noite quem está na posição de virgem louca, eu acho que ninguém levantaria a mão. Ninguém nunca quer ser o vilão. Ninguém nunca quer ser o errado. Mas se Jesus contou essa parábola, é porque existe alguém nessa realidade nessa noite. Aleluia. E tudo bem você estar nessa realidade, tudo bem. Você só não pode voltar para casa da mesma maneira. O final dessa parábola aqui é triste, porque elas não entraram. Mas a tua história ainda está sendo escrita. Ainda não precisa ser um ponto final. Essa noite Deus quer botar uma vírgula e escrever uma nova história. Oh, Ele quer te tirar do estado de louca. Aleluia, mas você precisa reconhecer. Você precisa reconhecer. O Senhor nos chama essa noite para nós encararmos. Ele falou muito comigo isso. A realidade como ela realmente é. Porque às vezes Ele não consegue operar porque a gente não reconhece. Vou dar um exemplo. Você chega para a irmãzinha na igreja e fala assim: oi, fulana, tá sumida, tá tudo bem? A pessoa: tá tudo bem. É mentira. Ô, fulana, tá sumida? Tá precisando de ajuda? Não, tô bem. E tá fraca. E aí, ô ciclana, como tá a sua casa? Tá tudo bem lá? Tá tudo bem, não tá nada, tá tudo destruído. E aí Jesus está dizendo: enquanto você não trazer para a luz aquilo que está em trevas, não trazer para a verdade aquilo que é a sua realidade, não tem como Ele fazer. Certa feita, Jesus passando em Samaria, uma mulher estava no poço. Jesus para no poço. Ele começa a dialogar com ela. Ela falou: ó, você não pode falar comigo porque eu sou samaritana. Jesus vai dialogando. Olha só, essa água que está pegando aí, eu tenho uma água que se tu beber, tu nunca mais terá sede. Ela é. Então, aí ela vai dizer: então eu quero dessa água, Jesus. Aí Jesus vai dizer assim para ela: então vai, volta na sua casa e traz o seu marido. Aí ela diz assim: mas eu não tenho marido. Aí Jesus vai dizer: disseste bem, você já tiveste 5 e o que tem agora não é teu. Aleluia. A mulher samaritana, ela só é transformada porque ela reconhece o estado dela. E você precisa reconhecer o seu estado aqui nessa noite, para que o Senhor venha operar na sua vida. Aleluia. Aí Jesus vai começar dizendo: então o reino dos céus será comparado, será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lamparinas, saem ao encontro do esposo. Essa comparação que Jesus faz, ela está voltada ao que está sendo celebrado, a essa boda, essa preparação das virgens, né, de sair. E isso está voltado ao casamento judaico, onde no Oriente, né, nesse período, o acordo era feito entre as famílias, segundo os seus interesses, né, o pai da noiva, a família do noivo, eles acordavam ali. O noivado acontecia na casa da noiva, o noivo ia até a casa da noiva, eles noivavam lá, o noivo voltava, e quando dava o dia do casamento, o noivo ele ia
com os seus amigos até a casa da noiva, celebrando, e lá estava a noiva com suas amigas, as suas damas, que são essas virgens, para acontecer o casamento. E essas virgens aqui, elas estavam com suas lamparinas, elas precisavam estar com as suas lamparinas, porque o casamento não acontecia na casa da noiva, acontecia na casa do noivo. Então o noivo ia buscar e voltava para sua casa para acontecer esse casamento. O que me chama a atenção é que nesse primeiro versículo ele diz que são todas virgens. E durante um dos ensaios que a gente estava tendo, eu às vezes viajo, né, nas coisas que eu vejo. As meninas da coreografia estavam fazendo os passos, e aí elas seguram as lamparinas, fazem o mesmo passo igual. Eu fiquei presa naquilo. Todas com lamparinas, todas no mesmo passo, todas com a mesma expressão facial, todas iam para o mesmo lugar com o mesmo propósito. E Jesus, ele tem elas assim. Elas são iguais, são todas virgens, porque no segundo versículo, ele vai fazer a diferença. Vai nomear que 5 são loucas e 5 são prudentes. Mas primeiro, quando ele chama para celebrar para o casamento, ele não quer saber quem é. Ele vê todo mundo igual, são 10 virgens. Ele convida. Em João 3,16 vai dizer: e Deus amou o mundo de tal maneira, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Ele faz o convite a todos. Faz o rico, faz ao pobre, faz o preto, faz o branco, faz aquele que é verdadeiro, aquele que é mentiroso, aquele que é honesto, aquele que é desonesto, aquele que é 7-1, aquele que vale. Ele faz a todo mundo. Você querendo ou não, ele faz. E aí em Mateus 22, a parábola das bodas vai dizer no final: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa parábola das bodas é demais e vai confirmar esse pensamento, então eu vou falar isso aqui. Um rei, ele vai celebrar o casamento do filho, aí ele vai chegar para os servos, nesse capítulo 22. Fala assim: vai lá e faz o convite aos convidados. E o texto diz que os convidados rejeitaram o convite. Aí os servos voltam para falar para o rei: ó, chamei todo mundo lá, mas ninguém quis vir, não. O rei volta lá de novo e faz o convite. Aí os servos vão lá novamente, fazem o convite. Eles não estão nem aí, eles vão fazer o que eles tiveram que fazer lá e ignoraram. Aí quando os servos voltam, o rei fala assim: olha só, quer saber? Você vai saindo pela rua e vai fazer o convite a quem tiver na rua. Eu não quero saber se é bom ou se é mal, você vai fazer o convite porque eu quero celebrar essa festa. Aí o texto diz que a festa está acontecendo e de repente aquele rei, ele percebe que há uma pessoa na festa sem a vestimenta, porque para entrar na festa precisava ter a vestimenta. E aí ele pergunta para aquele moço: ei, como tu conseguiu entrar aqui se você não tem a veste que precisa ter? E aquele homem fica mudo. Aí na mesma hora aquele rei manda apanharem ele, prenderem ele e jogarem ele nas trevas. Jesus chama a todos. Só que não é todo mundo que aceita. E tem também aqueles que aceitam, mas não querem ser regenerados pelo Evangelho, que são os crentes nominais, que aí vai começar aqui no versículo 2, que são 5 loucas e 5 prudentes. E isso intitula aqui de acordo com as atitudes dela, porque no versículo 3 vai dizer que as loucas, tendo pegado suas lamparinas, elas saem sem azeite. E as prudentes, tendo pegado suas lamparinas, elas pegam a vasilha e saem. Então, eles estão analisando essas virgens de acordo com as suas atitudes. Umas saem sem azeite e outras saem com azeite. Vamos repetir isso aqui? 3, 4. Umas saem com azeite e outras saem sem azeite. Ninguém disse para elas levarem ou não, tá? Eu imagino na hora, né, elas se arrumando, vamos sair no encontro. Aí na hora de pegar, aí uma teve uma ideia: olha só, eu acho que a gente precisa levar azeite caso aconteça alguma coisa. E pode dar ruim aí, a lamparina pode apagar e a gente precisa ter. Aí uma outra disse assim: isso é besteira, levar azeite. O casamento tem que acontecer na hora. O noivo não pode atrasar.
Se levar vasilha, eu vou ter... Se eu tiver que levar azeite, eu vou ter que ter mais trabalho de carregar a lamparina e carregar o azeite. Isso é besteira, vai acontecer no tempo certo. Vamos sair assim mesmo. Fica pensando na manhã pra quê? Vamos viver hoje aqui, vamos viver. É isso que as loucas estão dizendo. Aleluia. É isso que elas estão dizendo. Elas limitam o azeite. Elas limitam o azeite. Isso é forte. A lamparina, ela era feita de barro. Isso é uma simbologia muito bonita. Deus ministrou no meu coração. Feita de barro, ela parecia com a lâmpada do gênio, que desce assim. Tinha uma abertura em cima, aonde joga o azeite. Tem um pavio no braço dela. E sai o fogo do lado de fora para iluminar. O azeite, ele vai representar o Espírito Santo, que nos é concedido através do sacrifício de Jesus e através da sua graça que desce sobre nós. E esse azeite, ele começa a trabalhar na lamparina, que é de barro, que somos nós, formados pelo barro. E a partir dessa mudança que acontece dentro de nós, nós conseguimos iluminar. Não tem como fazer de forma diferente. Não tem como ser de outro, não tem como botar água. Não tem como botar outra coisa, porque o fogo não vai pegar e não vai iluminar. É somente com o azeite. Aí você fica batendo cabeça, indo para um lado e para o outro, procurando, saciando, sendo que esse vazio que tem em você, só Deus pode preencher. E vou te dizer, as loucas, elas limitam o azeite. Elas dizem, não vou levar mais azeite porque não vai precisar, isso aqui vai ser diferente. Só que só quem conhece a medida que precisa ter dentro da lamparina é quem fez a lamparina. Aí você quer na sua medida, só que o cordel não está na sua mão. Ezequiel 47. O Senhor leva Ezequiel a uma visão e bota ele dentro do templo. E aí diz que no umbral, isso Ezequiel relatando, começam a sair águas. Aí o Senhor pega e bota ele para fora, para a banda do Oriente. E aí de repente aparece um homem com um cordel de medir. E Ezequiel vai andando. E quando ele vai andando, diz que quando se media 1000 côvados, a água estava no tornozelo. Quanto mais ele andava, é a distância. Não tem como ter profundidade do nada. Eu entrei de vez em quando, né? Se a maré estiver alta, mas aquilo era um rio. Já foi cantado aqui nessa noite, era um rio. Então Ezequiel está andando, está acompanhando. E aí aquele homem está medindo 1000 côvados no joelho, no tornozelo. Aí Ezequiel está andando mais 1000 côvados, aí sobe para o joelho a água. Ela está ficando profunda agora. E ele vai andando, o nível daquela água vai aumentando, até que chega um ponto que ele não consegue se locomover. Ele está em águas profundas. Ele não consegue mais fazer o que ele tem vontade. Aí o Senhor pega e tira Ezequiel. Vem cá, agora sai. Ele saiu. Olha lá. Aí quando ele olha, o que não tinha vida começa a ter. Aí quando ele olha, aquilo que estava morto começa a reviver. A árvore começa a florescer. Começa a ter vida no mar. Isso só acontece quando nós estamos completamente cheios do Espírito. E isso é o que Ele quer fazer aqui nessa noite. Tem gente aqui limitando o que o Espírito quer fazer. É assim, sai de casa. Aqui eu vou levar o Espírito. Aqui eu posso levar. Não, mas aqui eu não posso levar. Aqui o Espírito até pode tocar, mas aqui ele não toca. Você nunca vai viver aquilo que Deus quer para a sua vida. Você nunca vai alcançar a mudança de Cristo para a sua mente, para o seu coração. É por isso que você não tem paz. Você vai por aí, sai, curte, conversa. É uma angústia na alma e nada resolve.
Porque você entra aqui no culto de domingo, levanta a mão, adora, mas quando chega lá fora você não vive. Você não é transformado. E Jesus está convidando aqui hoje. Entra nesse rio e deixa o Espírito te conduzir. Você precisa perder o movimento aqui. Você precisa abrir mão da sua vontade. É difícil, mas Deus será tudo aquilo que você precisa. Senhor, mas se tocar aqui vai doer. Eu gosto muito dessa pessoa. Deus te dá outra pessoa. Ou então Deus vai ser o que você precisa, mas abre mão disso. Abre mão disso nessa noite. O que é que está te aprisionando? Fala. O que é que você não consegue abrir mão? Há um rio aqui nessa noite. E as coisas que você quer que dê certo só vão dar certo quando você estiver completamente sem os seus movimentos no rio. É por isso que nada está acontecendo. É por isso que você não vê mudança em quem você quer que tenha. É por isso que você não vê vida e só morte. É só notícia de tragédia. É só tribulação. Jesus está dizendo, isso vai continuar acontecendo enquanto você não tomar uma posição. Posicionamento aqui. Posicionamento aqui. Tem pessoas que vão voltar para casa e vão voltar tão cheias do que Deus está fazendo aqui, porque Deus está trabalhando aqui. Como Deus usou a nossa cantora, meu Deus do céu. Você não vai conseguir mais fazer o que você fazia. Você vai ser perturbado pelo Espírito. E aí, quando a gente está cheio do Espírito, até uma ida normal a um mercado, a uma farmácia é diferente. Você pisa lá e do nada Deus desce uma revelação e você entrega. Deus vai começar a fazer isso. Aonde você for por acaso, Deus vai fazer ser acaso. É propósito de Deus. Você terá a partir de hoje uma vida de propósito com Deus. Não limite o azeite. Não limite o azeite. Tem azeite descendo. Tem azeite descendo. Receba nessa noite. Rebanda labai, o azeite que desce sobre a tua cabeça. Ele desce. Ele quer te encher. Ele quer te encher. Abra o teu coração. O texto vai dizer que elas saem, umas com reservas e outras sem reservas. E aí vai dizer que tardando o esposo, todas elas adormecem. Elas têm um sono profundo. E para mim, na minha visão, esse sono não é um dos maiores maus, sabe? Ele não é um motivo que vai impedir alguém de se encontrar com o noivo. É o azeite. É a falta do azeite. E o texto vai dizer que elas dormem. Porque o noivo demora, ele tarda. E eu achei um versículo muito interessante. Queria que colocasse aqui no telão, se possível, meninos. 2 Pedro 3:9. Gente, a gente precisa, a partir de hoje, parar de dizer que Deus está demorando. Porque Ele não está demorando. Ele está fazendo aqui. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo retardia. Mas é longânimo conosco, continua, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. Aí você está dizendo, Deus está demorando, eu vou desistir disso, esse negócio não é para mim, o meu tempo é já. E Deus, Ele não está retardando, Ele está sendo longânimo. E sabe o que é longânimo?
conceito dessa palavra é sendo generoso. Ele está sendo generoso com você porque você não está na posição que tem que estar de ser um salvo. E se ele voltasse hoje para você, você não iria subir. Então ele não está demorando, ele está esperando você tomar uma posição. Ele está esperando você tomar uma posição. Como pode, gente? Meu Deus, um Deus desse tamanho. Ele nem precisa de mim, de você. E Ele está esperando. Está esperando eu decidir. Está esperando eu parar de brincar. Está esperando eu parar de oscilar. Ele está esperando eu me arrepender. Ele está esperando isso de você nessa noite. E eu te pergunto, está faltando o quê? Ele não quer te perder. Ele não quer te perder. Aleluia. Enquanto o Espírito ministrava isso em meu coração, como se eu visse anzóis no meio da igreja. Deus vai fazer uma pesca aqui nessa noite. Ele vai pegar peixes grandes. E esses peixes vão ganhar outros peixes. E essas vidas vão ganhar outras vidas. E esses homens ganharão outros homens. Porque o meu Deus é especialista no que Ele faz. E tudo que Ele faz por completo. Foi cantado nessa noite que Ele faz a boa obra e Ele termina. Aquilo que Ele começa, Ele termina. Ele está aqui. Ele está aqui. Você não pode voltar para casa da mesma maneira. Sabe por que você não sabe se você vai sair dali, você vai conseguir chegar em casa? E o Espírito Santo, Ele é tão sensível que Ele está se importando com isso. Ele chora com isso. Ele chora por você. E o texto vai dizer aqui: chegou o esposo. Eles anunciam um dos amigos do noivo. O noivo chegou. E aí, elas começam a se preparar, porque elas estavam dormindo. As prudentes que tinham levado azeite, elas se arrumam com calma, tá? Que elas têm. Então, eu estou me arrumando, porque o que precisa ter, eu tenho para entrar. Mas as loucas não. As loucas começam a olhar. A lamparina está se apagando. O texto não diz que a lamparina apagou. É que ela estava se apagando. E eu acredito até que se elas não tivessem dormido, elas teriam percebido que estava apagando. É por isso que Deus, Ele não tarda. Ele está te dando a oportunidade. Se elas não tivessem dormido, elas teriam percebido. Aí o que para elas Ele está tardando, Ele está dando mais uma chance para você aqui hoje. E aí elas ficam desesperadas, vão pedir às prudentes que compartilhem do seu azeite. E não tem como compartilhar azeite, porque eu não sou dona do azeite, o azeite vem do alto. Não tem como transferir para o outro. E aí, sabe o que Deus falou comigo? Tem gente que tem anos de evangelho e fica sofrendo por pessoas que não querem nada. Aí você faz propósito pelo teu filho, que o meu filho tem que ser salvo. E às vezes tem gente, que eu já vi isso, que esquece da própria vida. Ela vive em função do outro. Só que o texto diz que essas prudentes vão dizer assim: não é caso que falte a nós e a vós, porque elas sabiam que se elas dessem o que elas tinham, elas iriam ficar sem. Não é você que salva. Você pode orar, você pode continuar, não, você pode, mas você tem que se preocupar com você, porque salvação é individual. Você tem que buscar por você. Enquanto você está aqui, Deus vai cuidando da sua casa. Enquanto você está aqui, Deus está fazendo ao teu favor. Que desespero é esse? Que angústia é essa? Não tem como transferir. E aí as loucas vão comprar. Só que nesse período que elas vão comprar, o noivo chega. As prudentes entram. E depois as loucas chegam. E o casamento já tinha acontecido.
E elas começam a ficar desesperadas. Senhor, abra-nos a porta. Senhor, abra-nos a porta. Aquelas que negligenciaram no início. É por isso que é importante a caminhada cristã, ela é feita dia após dia. Vou te dar um exemplo do que essas loucas não fizeram. Eu oro hoje, eu faço a minha oração hoje. No dia seguinte, a oração que eu fiz foi a oração que eu fiz, porque agora ela vai estar no passado. E aí eu vou orar hoje novamente, e assim vou seguir. Quando chegar no futuro, eu tenho uma bagagem do que eu fiz. E essas loucas, elas não pensam nisso. Elas vivem a vida como se não houvesse amanhã. Por isso que é necessário você consagrar a sua vida todos os dias. Porque um dia faz falta. Um dia lá na frente, hoje eu não vou pro culto, não. Hoje eu não vou fazer, não. Porque eu tô cansado, isso conta. Vai chegar lá na frente, você vai estar desgastado e não vai ter mais reserva. Então a gente precisa cultivar. A gente não pode cometer esse erro. E agora essas loucas, elas querem dar valor ao que elas não deram no passado. Elas querem se preparar, mas não tem mais tempo para isso. E a pergunta nessa noite, já encaminhando para o final, é: você vai esperar que isso aconteça na sua vida? Você vai esperar que a porta se feche? Você vai esperar que as coisas aconteçam para depois querer correr atrás do prejuízo? E eu vou te dizer, não vai adiantar. Depois que o Senhor levar a sua igreja, não vai adiantar mais procurar a Top. Não vai adiantar mais procurar o pastor Maicon Balbino. Não vai adiantar mais entrar por essas portas, porque nós não vamos mais estar aqui. Nós não vamos estar mais aqui. Talvez tem gente que nem vai procurar Top, porque é a parede preta. Mas eu te desafio a vir aqui na Top e encontrar alguém aqui. Eu quero ver. Então decida hoje, pelo teu Senhor, não fique de fora dessas bodas. Não fique de fora dessas bodas. Porque aquele que vence no Espírito diz, Apocalipse 3:21, ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em Romanos 8:18 vai dizer, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se compararão com a glória que nos há de ser revelada. Eu quero te dizer que vai valer a pena. Vai valer a pena você ouvir o teu Senhor chamar o teu nome. Ele vai chamar Joelcio, vinde bendito do meu Pai. Pastora Ana Cláudia, vinde bendita de meu Pai. Pastora Nilda, vinde bendita do meu Pai. Vinde bendita do meu Pai. É isso que eu quero ouvir do meu Senhor. É isso que eu quero ouvir do meu Senhor. Dura coisa será para aqueles que irão ouvir, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Dura coisa. Jesus, tem de misericórdia da tua igreja, Senhor. Tem de misericórdia daquelas pessoas que ainda não te conhecem. Tem de misericórdia daquelas pessoas, Senhor, que são ignorantes da tua palavra e ainda não entendem. Que o Senhor possa tocar nas mentes e nos corações nesta hora. Que o Senhor possa trabalhar, Deus, e aquilo que precisa ser colocado no lugar, Ele vem estar no lugar nessa noite. E o que o seu querer e a sua vontade possam ser realizadas para a vida da tua igreja, em nome de Jesus.